Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Este é mais um programa O Patriota, a Voz da Resistência. Nesse programa nós daremos recomendações, dos blogs, dos vlogs interessantes de se consultar para que os senhores e as senhoras estejam inteirados sobre os acontecimentos de um ponto de vista de direita, ok? Eu vou agradecer aqui a algumas pessoas. Eu vou falar sobre a questão do marxismo sendo uma religião do mal. Eu falei no último programa que eu ia falar sobre a ira nesse programa, mas eu tive uma ideia formidável, mas eu vou deixar isso para outra hora, ok? Eu vou falar, basicamente, eu vou revelar aqui já. Minha intenção é fazer 7 programas. Um sobre cada pecado capital do ponto de vista marxista, onde a religião do mal marxista explora cada um dos pecados para fazer o mal, para promover essa babaquice que os senhores e as senhoras estão vendo atualmente. Só que eu quero fazer uma proposta ainda mais interessante. Que proposta? Em cada pecado, em cada programa que eu vou expor uma das facetas ruins do marxismo, eu vou fazer um desafio e uma proposta de... como é que eu posso dizer? Para contrariar aquele pecado. Ou seja, por exemplo, quando eu for falar de gula, eu vou fazer um jejum de um dia. E eu vou propor para os senhores fazerem a mesma coisa. Quando eu falar de ira, eu vou propor que naquela semana, ou então naquele dia, não se crie nenhum tipo de desavença. Quando eu for falar de inveja ou cobiça, eu vou propor que os senhores, eu mesmo vou fazer naquele dia, ou então naquela semana, doações e coisas desse gênero. Então eu preciso desenvolver melhor a ideia, isso daí vai ficar para outros programas. E outra coisa me fez mudar o roteiro desse programa foi a leitura de 2 bons livros, na verdade 2 ótimos livros. Um é do Brian Sussman, eu já citei ele aqui, ele é um conservador norte-americano, ele escreveu o livro Eco-Terrorism, Eco-Tyranny, e outro livro chamado Climate Gate. São 2 ótimos livros para os senhores entenderem o uso que os comunistas fazem da questão ambientalista e, inclusive, explica muita coisa sobre o que está acontecendo hoje. Em relação ao livro do Brian Sussman, eu diria que ele tem um ponto de vista muito centrado nos Estados Unidos. Eu reconheço que o maior inimigo dos comunistas está nos Estados Unidos. Ok? Não é à toa que o meme de ser anti-norte-americano está em todos os lugares do mundo, porque isso daí faz parte da agenda da esquerda para assumir o poder em todos os lugares do mundo. Mas eu acho que falta informação, algumas informações sobre a América Latina e outros lugares que parece que ele acha que só está acontecendo nos Estados Unidos. E eu acho formidável como o que está acontecendo lá já aconteceu aqui.
Da mesma forma que a leitura do livro do Alejandro Peña mostra que o que está acontecendo aqui já aconteceu na Venezuela. É incrível, ok? As consequências são, as coincidências são incríveis. E o outro livro, do James Ellington, eu me lembro de já ter feito um vídeo em que eu tinha lido ali algumas páginas do livro dele, e eu achei um pouquinho fraco, mas nessa semana eu peguei, não, vou ler o livro, e eu achei que realmente é um livro muito interessante, é um livro formidável também, e ele expõe a questão do ambientalismo, a questão do... O nome do livro é Os Melancias, né, que são verdes por fora e vermelhos por dentro. E ele é um autor ali, é um blogueiro, na verdade, né? Relativamente conceituado. A observação que eu fiz na época era que a Veja, quando estava promovendo o The Limpo, ela queria tirar a atenção de outros autores que realmente têm informações científicas que combatem o aquecimento global. No livro dele também tem informações científicas, mas de um ponto de vista mais jornalístico. Existem bons argumentos ali. Eu acho que talvez os babacas da Veja tenham citado esse livro porque ele fala sobre a questão da nova ordem mundial, e isso daí cria ainda uma resistência em algumas pessoas. Eu não acho que seja um momento da gente duvidar desse tipo de coisa, ainda mais com tantas evidências. Eu vou dar aqui a explicação por quê. Mas é basicamente isso. Eu achei que a Veja promoveu ele porque ele é polêmico e, ao mesmo tempo, ele não apresenta as informações contra o ambientalismo de uma forma tão científica quanto outros autores. Mas, lendo o livro, eu reconheço que é um ótimo livro, ótima fonte de informações. Eu vou falar sobre esse livro aqui e é isso. Então, foram os dois motivos que me levaram a não falar de ir aqui. Então, como eu vou falar de ambientalismo, vai ser até uma introdução à questão da cobiça e da inveja marxista. Basicamente, eu vou falar sobre isso, ok? Sobre a questão ambientalista. E dentro da questão ambientalista, eu vou falar aqui sobre o Maurice Strong. Vou falar sobre informações científicas para vocês entenderem o que é o aquecimento global, por que ele não está acontecendo e por que a questão que cientificamente se fala da antropogênese do aquecimento global, ou seja, o homem criando um aquecimento global por meio da produção de gás carbônico. Eu vou mostrar como isso daí é uma falácia, ok? Então, também vou falar sobre o Climate Gate, que seria como é que eu posso dizer, um escândalo científico que ocorreu na Universidade de East Anglia, na Grã-Bretanha, em que os cientistas mais conceituados do ponto de vista ambientalista foram pegos com a mão na massa, fraudando pesquisas para vender a historinha esfarrapada do aquecimento global. Posteriormente, eu vou falar sobre alguns órgãos que produzem relatórios alarmistas e os argumentos contra esses relatórios. E, enfim, eu vou falar sobre o Clube de Roma e a questão do governo mundial e da nova ordem mundial. Eu sei que parece uma conspiração, e na verdade vocês vão ver por quê. Eu tenho visto muitos vídeos, principalmente de esquerdistas, que condenam essas especulações, ou então que condenam essas observações como especulações, sendo que eles não apresentam nenhum contra-argumento. Qualquer tipo de coisa, por exemplo, eu falar que a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford, elas financiam a nova esquerda e têm interesses econômicos em relação à questão ambientalista, é condenada como se fosse uma teoria conspiratória. Aqui eu vou apresentar os argumentos, os documentos, ok? Os documentos que mostram que não é teoria de conspiração, como eu falei há 2 programas atrás, se eu não me engano. Isso daí é uma conspiração aberta, ok? Uma conspiração aberta de pessoas que detestam a raça humana.
E no final, é muito interessante que até uma observação que o Dalrymple faz, que não existe muita diferença entre o ambientalista que procura a questão do ambientalismo por causa para abraçar árvores, para cantar música verde, para fazer colagem de promover ambientalismo, e não existe muita diferença entre esse ambientalista e um sujeito que procura o nazismo por causa das roupas invocadas, né? Porque isso daí a gente tem que admitir, os nazistas sabiam se vestir. Então, por causa das roupas invocadas, das músicas patrióticas, dos cumprimentos cabulosos, não tem muita diferença. Falando aqui agora pode parecer exagero, mas eu vou mostrar como não é, ok? Acompanhe até o final do programa. Então, eu vou começar recomendando alguns blogs, ok? O primeiro deles é o Cavaleiro do Tempo. Eu sempre me surpreendo com as notícias que eu encontro lá. Eu conheço o Alex Machado e ele é diligente em relação à manutenção desse blog, então eu recomendo fortemente Cavaleiro do Tempo. Um outro que eu vi que é muito interessante é o Sentinela Católico, que é um dos poucos blogs que eu tenho visto que manteve. Se vocês procurarem hoje, ainda está lá na página deles a denúncia de que a CUT declarou de uma forma explícita que se os mensaleiros forem condenados, eles vão sair às ruas para protestar. Ou seja, a CUT já não está mais falando de trabalho, ela está falando de defender bandidos. Ok? Olha só que interessante. E é uma coisa que não deveria espantar ninguém. Da mesma forma que aquela questão dos vagabundos do PDT, né? Aquela questão da... Como é? Que a Cidinha Campos processou o Gama, o Ricardo Gama, porque ele chamou ela de vagabunda, mas ela chamou ele de vagabundo antes e ficou nessa historinha e criticaram ela e falaram assim, pô, mas você sempre defende a questão da liberdade e tal. É papo furado, o PDT é partido corrupto, bandido comunista. Não tirem essa ideia da cabeça de que PDT é só um partido que defende os trabalhadores. Não é, ok? Se for necessário o sofrimento de milhões de trabalhadores para o PDT cumprir a sua meta, o seu papel na agenda, milhares de trabalhadores vão morrer, vão sofrer. Podem ter certeza disso. Então, eu gostaria de recomendar esse blog aí, o Sentinela Católico. O Omar Cartista é um blog, um canal no YouTube, né? Que se vocês quiserem se inteirar sobre o que está acontecendo, então eu vejo mais o canal do Omar Cartista como como é que eu posso dizer? Uma exploração de vídeos de um ponto de vista bem direitista, ok? E eu acho interessante porque às vezes tem umas informações interessantes no canal dele. O blog do ambientalismo, que eu acho que é um dos melhores blogs desse setor aqui no Brasil, seria o equivalente do blog do James Dalrymple aqui no Brasil. O blog do Júlio Severo, que sempre também está falando coisas interessantes, sempre está bem informado, mas de um ponto de vista mais internacional, até mesmo porque ele já não está mais no Brasil, porque os esquerdistas vagabundos expulsaram o seu Júlio Severo pela legítima defesa, que advoga principalmente pela justiça e pelo armamento da população. Eu gostaria de dar relevância para essa questão, porque a questão da justiça é pouco explorada pela direita, infelizmente, e deveria haver mais respeito, mais foco nessa questão da justiça, e também o Resistência Nacionalista e Ultradefesa, que também são blogs que falam, que escrevem artigos de um ponto de vista de direita conservador. Inclusive, o Resistência Nacionalista está para lançar uma revista aí nesse mês de julho, e se vocês puderem ajudar os amigos do Resistência Nacionalista, seja buscando escrever artigos ou então financiando, entre em contato com eles. Assim como todos os outros, é bom que nós, de direita, nós, conservadores, nos apoiemos. E, assim, eu também não posso deixar de falar do Nota Latina, né?
Se bem que o Nota Latina está um pouquinho atrasado em relação a novas informações, mas é um blog que, se vocês quiserem saber o que está acontecendo na América Latina, atualmente, um ponto de vista realista político, vocês vão encontrar ótimas informações. E, além desses, se vocês, se os senhores, se as senhoras, se as amigas, os amigos souberem falar inglês e lerem inglês, busquem informações relativas ao Heartland Institute, que é um instituto conservador, é um dos poucos institutos que falam, como é que eu posso dizer, que combatem o ambientalismo de uma forma bem aberta, bem madura, sem ficar com medo de retaliações. E também, eu já mencionei várias vezes, mas vocês não vão se arrepender de assistir aos vídeos do Glenn Beck, do Rush Limbaugh, do Mark Levin, da Ann Coulter e da Ingram Graham, ok? Então, vou continuar agradecendo aqui o pessoal, o Alex Machado, mais uma vez, do Cavaleiro do Templo, que ele me ajuda aí com algumas informações. Ao Wallace, que é um rapaz que ele acompanha esse programa, e ele fez recentemente um vídeo só comentando aquele livro do Richard Wurmbrand, que é o Era Marx um Satanista? E se vocês quiserem um resumo daquele livro, é um livro curto, ok? Eu acho que não tem mais de 70 páginas. Mas se vocês assistirem ao vídeo dele eu acho que é 1 hora, ele até exagerou um pouco, mas se vocês não quiserem ler o livro, assistam ao vídeo dele, que vai ter mais ou menos uma ideia do que está lá. Porque o Jonas Santos também passou informações sobre a infiltração de comunistas nas universidades brasileiras. Infelizmente, eu não vou conseguir falar sobre isso hoje. Eu quero fazer um programa só para desmascarar o vagabundo do Paulo Freire. Mas, infelizmente, hoje não vai dar. E é o Renato que tem me mandado também informações relevantes aí periodicamente. Então, vamos começar falando daquela questão básica. O marxismo é, sim, uma religião do mal, ok? Em todas as direções que as senhoras e os senhores olharem, vocês vão ver uma manifestação evidente disso. Por exemplo, o rapaz chamado Ricardo Gama, que já não é nem mais rapaz, porque ele já passou dos 40. O cara levou, se eu não me engano, 4 tiros na cabeça e sobreviveu. Ok? Ele foi perseguido por vagabundos da política do Rio de Janeiro. Política no Rio de Janeiro eu acho que é um negócio sujo, né? E ele sobreviveu, ele fez um vídeo agradecendo a Deus. Isso foi suficiente para que um bocado de vagabundos infiltrados no movimento ateu, ok? Criticassem ele, que condenassem o Ricardo Gama. Inclusive, um deles falou assim, que era bom que os bandidos lá que atiraram nesse tivessem tido sucesso, ou seja, tivessem conseguido matar ele antes que ele tenha mais poder, consiga mais poder político, um papo furado desse, ok? Eu reconheço, eu sei que ele quer entrar para a política, ok? Eu sei que o partido dele não é bom, porque no Brasil nenhum partido é bom, tá bom? Eu sei que, pelo que eu vi, ele faz meio vistas grossas em relação ao garotinho, que é também bandido, ok? Só que, pelo que eu vi dele, ele fez um piloto de um programa aí, até meio sensacionalista, mas pelo que eu vi do Ricardo Gama, é um rapaz muito humilde, ok? Tô até usando um pouco de eufemismo, humilde, simples, mas ele quer resolver ali a situação dele. Ele quer trabalhar e promover um ambiente para ele se sentir um pouquinho mais seguro nesse ambiente obscuro que é o Rio de Janeiro. Eu assim, fico muito confortável de falar, eu jamais votaria nele, ok? Porque não é a mesma ideologia. Se ele está procurando um partido político, qualquer um que seja no Brasil hoje, existem diferenças ideológicas com o meu ponto de vista. Algumas coisas que ele fala, parece que ele defende um pouquinho a questão de sindicatos, então eu fico um pouco fora disso, mas eu não vejo por que condenar o Ricardo Gama só porque ele mencionou Deus, ou então porque ele fala de Deus, e mais ainda, porque ele busca, algumas pessoas criticaram ele, dizendo assim, não, mas ele está tentando cativar o público evangélico.
E daí, bom para ele, tem que mesmo focar num público, principalmente um público bom que nem dos evangélicos. Se tem vagabundo que demoniza essa questão da religião, é problema deles. E uma coisa eu gostaria de deixar clara aqui, que nós ateus somos muito discriminados por algumas pessoas, okay? Até mesmo porque os conservadores do Brasil não são muitas pessoas, mas por algumas pessoas boas, conservadoras, porque uma parte dos ateus mistura a questão de eu não acredito em Deus com uma série de lixo marxista que não tem nada a ver com a questão do ateísmo. E eu digo que não tem nada a ver, por quê? Porque os marxistas conseguem usar todas as ideologias e crenças, não só religiosas, para promover o marxismo vagabundo deles. Vocês veem a teologia da libertação, vocês veem os movimentos evangelicais, se eu não me engano, é assim que os vagabundos lá, o Caio Fábio e sua gangue, né, os marginais, isso o Ed René Kivitz que falou, que o Caio Fábio é o herói marginal dele. Então, se ele acha o Caio Fábio marginal, eu não vou discutir com o outro vagabundo. Mas os marxistas usam todos os grupos religiosos e todas as ideologias, pode não ser religiosa, para quê? Para atingir os fins deles, e eu não estranho que no movimento ateu também exista aí um vagabundo ou outro que promova o esquerdismo, o marxismo, e consiga convencer algumas pessoas mais desavisadas, ok? De que aquilo é típico do ateísmo, o que não é verdade, tá bom? Então, eu só gostaria de deixar claro essa questão, que não tem cabimento que o Ricardo Gama seja condenado só porque ele fala de Deus. Por mim, ele pode até fazer uma pregação evangélica lá na plataforma dele, se tiver boas ideias, ok? Se tivesse no bom partido, eu não teria nenhum problema. Inclusive, olha só, outra coisa, eu tenho conversado aí com algumas pessoas que escutam esse programa e que reclamam, por exemplo, da questão de que as próprias igrejas, elas também criam conflito entre uma e outra. Por exemplo, parece que um desses ouvintes fazia parte de uma Assembleia de Deus e o pastor dele não permitia que uma pessoa daquela igreja se casasse com um batista, ou então de outras igrejas, o que é um absurdo, ok? Esse é o momento das igrejas se unirem. Se você não se sente bem numa igreja, vai para outra que seja mais acolhedora. Quando eu digo acolhedora, não é mais relaxada, ok? Os valores morais têm que ser garantidos até as últimas consequências. Mas você consegue ter pessoas com um padrão de moral muito elevado em cada uma das igrejas, ok? Até dentro dos ateus, até dentro dos movimentos, não sei, até homossexual. Às vezes tem homossexual com valores morais bem elevados. Então, vamos esquecer esse negócio de guerra entre igrejas. E eu peço, por favor, para você, eu sei que eu não tenho muita autoridade para fazer determinações, mas eu posso sugerir porque é um momento dos irmãos se unirem, ok? Não é um momento da gente promover guerra de classes e ira. É um momento da gente promover fraternidade consciente, ou seja, saber quem é o inimigo e saber quem não é. Do meu ponto de vista, para eu que sou um ateu, um assembleiano não é um inimigo, se for um assembleiano legítimo, que segue bons padrões de moral, ok? Da mesma forma, um bom católico não é um inimigo. Para mim, inimigo é o quê? Todo vagabundo comunista, ok? Todo vagabundo comunista, esquerdista, que segue essa agenda que eu denuncio desde o primeiro programa. Esses são os problemáticos, ok? Agora, o que não é isso, o que não promove guerra de classes, o que não tem ira contra os seus irmãos, contra a sua família, aqueles que não querem promover a imoralidade na nossa sociedade, esses são os nossos irmãos, tá bom? Então, vamos lá. Já falei demais, né, sobre assuntos secundários. Agora vamos para a questão do ambientalismo. Eu vou começar com algumas informações interessantes. A primeira é
em relação ao Maurice Strong. Maurice Strong é um dos pais do movimento ambientalista. Ele está nessa guerra há muito tempo, ok? Eu sei que alguns dos senhores não vão conhecer ele, vocês vão saber um pouquinho mais dele durante esse programa. Nesse momento, eu gostaria de falar só o seguinte. Ele nasceu de uma família socialista, ele é um canadense muito rico, ok? A família dele era socialista, e sua prima era membro do Comintern, ok? Ela passou 2 anos na China do Mao Tse-tung, no auge da Revolução Cultural, ou seja, matando muita gente. Quem estuda um pouquinho esse assunto da ONU, da corrupção na ONU, sabe que houve um escândalo chamado Oil for Food, ok? Petróleo por comida, que era mais ou menos o seguinte: o Iraque estava promovendo vários massacres e várias perseguições contra a sua população. Então, ali, os países mais esclarecidos resolveram fazer um embargo econômico para quê? Para convencer o regime a deixar o poder. Simples assim. Então, e é mais ou menos o seguinte, o escândalo Oil for Food é dividido em 3 partes. Mesmo com o embargo, sob a supervisão da ONU, o Iraque conseguiu vender mais de 13 bilhões de dólares de petróleo, ou seja, de uma forma ilegal, com vários funcionários recebendo propina para isso, tá bom? Não foi só supervisão, eles receberam propina para permitir que o Iraque, para fazer vistas grossas a essas vendas iraquianas. Negociações diretas com interessados, ou seja, os iraquianos estavam entrando em contato direto também com empresas privadas, sem passar, e os pagamentos não passavam pela conta supervisionada pela ONU, nesses casos, no caso do Oil for Food, que seria uma outra parte do escândalo, e um terceiro é que o governo iraquiano, tem uma terceira parte desse escândalo, é que o governo iraquiano subornou oficiais de vários países para permitir esse comércio com empresas específicas, ok? E aí que entra o Maurice Strong, porque ele recebeu um cheque de $1 milhão de um homem ligado ao Saddam Hussein, ok? Para quê? Ele fazia parte ali do quadro da ONU e ele tinha influência, ele tinha ingerência nessa questão. E depois disso, ele meio que se retirou da sua posição lá na ONU e foi conseguir abrigo, adivinhem aonde? Na China comunista. Agora ele se tornou um conselheiro da China, ok? De um dos regimes mais cruéis e assassinos do mundo. Esse é o pai do movimento ambientalista. Só uma informação interessante para deixar um ar aqui mais conspiratório nesse assunto. Você sabe quem foi Kofi Annan, que era presidente da ONU? Então, se descobriu que uma empresa de petróleo ganhou uma concessão nesse programa de Food for Oil, okay? Oil for Food, okay? Uma empresa chamada Cotecna. É isso mesmo, Cotecna. Ela fez no mesmo momento, ok? Ela recebeu a concessão, ela recebeu a permissão para negociar com o governo ditatorial e babaca lá do Saddam Hussein, e no mesmo momento, nos mesmos meses, adivinhem na conta de quem essa empresa depositou vários pagamentos. O filho do Kofi Annan, Kojo Annan. Ok? Ou seja, a ONU é um órgão corrupto, ok? É um órgão corrupto e que quer acabar com o seu estilo de vida, mas nós falaremos mais sobre isso durante o programa. Agora, nesse começo, eu quero só passar aí algumas informações para poder construir na cabeça de vocês contra quem nós estamos lutando. Uma outra informação interessante é que, olha só, já em 1994, se tinha consciência que 80% dos recursos das ONGs no Brasil era proveniente do exterior, ok? Era de ONGs internacionais.
Então, essas ONGs que atuam no Brasil, elas recebem financiamento principalmente de fora, não é nacional, ok? Ou seja, essas ONGs fazem lobby internacional no Brasil. Por exemplo, não é à toa que as nossas leis ambientalistas sejam todas formuladas para ferrar os nossos irmãos no campo, ok? Isso daí é bem claro, e deve ser bem claro para os senhores também. Então, a gente tem que ter essas noções para poder combater esses vagabundos do movimento ambientalista. Mas agora vamos para informações um pouco mais científicas sobre a questão do aquecimento global e do movimento ambientalista. Essas informações eu não tirei nem do livro do Brian Sussman, nem do Delimple. Essas eu tirei do Bjorn Lomborg, ok? Que é eu acho que ele é norueguês. Ele escreveu vários livros. Esse livro específico é Cool It, que é Fica Frio. E um outro livro melhor que ele tem é o Ambientalista Cético. Ok? Eu recomendo que os senhores leiam os dois. Eu usei o Cool It porque tem informações muito mais fáceis de serem assimiladas. Então, nesse livro vocês vão descobrir o quê? Que se a União Europeia cortasse 20% da produção de gás carbônico até 2020, que era mais ou menos a meta do protocolo de Kyoto, a temperatura normal... Olha só, mas isso eu tenho que antes preparar os senhores no sentido seguinte: nós céticos, ou seja, nós que estamos no lado da ciência, não estamos no lado da filosofia ambientalista, temos consciência de que o gás carbônico produzido pelo homem não tem impacto no aumento da temperatura da Terra. Por que eu sei isso? Porque a produção de gás carbônico só tem aumentado nos últimos anos, mas desde 1998 a temperatura tem diminuído. Ou seja, se a produção de gás carbônico humana produzida pelo homem fosse um dos causadores do aquecimento global, a gente não observaria isso. Então já matou por aí, ok? Essa questão já está concluída. Só que esse Bjorn Lomborg, ele acredita na antropogênese. Então ele leva a sério algumas observações da ONU. Por exemplo, que a produção de gás carbônico pode gerar um aquecimento global, ou então uma menor produção vai ter um impacto no aquecimento global. Ele, infelizmente, usa essas premissas. Mas o interessante desse livro é que, mesmo assim, ele mostra que não tem nenhum cabimento seguir qualquer uma das recomendações desses movimentos ambientalistas comunistas. Então, vou começar. Supondo que a ONU esteja certa, que o IPCC está certo, e vocês vão ver aqui que o IPCC é formado por fraudadores, por vagabundos, mas supondo que eles estivessem certos, se a União Europeia cortasse em 20% da produção de gás carbônico até 2020, a temperatura prevista para 2010 chegaria quando? Em 2100, chegaria em 2102. Ou seja, você vai diminuir a produção de gás carbônico em 20%, gerando um impacto econômico absurdo, e só para retardar a temperatura de 2100 para 2102. Isso nas próprias premissas dos vagabundos ambientalistas, ok? Segunda informação, se só a Dinamarca fizesse isso, porque a Dinamarca ali propôs também essa meta para os seus habitantes, a temperatura para 2100 seria retardada de vir em quantos dias? 5 dias. Se só a Dinamarca fizesse isso, que é um absurdo. E é um custo de 4 bilhões de dólares por ano, ok? Sendo que 4 bilhões de dólares seria o suficiente para dobrar a quantidade de hospitais na Dinamarca. Então, são essas as escolhas que ele, mesmo aceitando lá as premissas ignorantes dos ambientalistas, ele pede para as pessoas fazerem.
Olha só, você pode gastar 4 bilhões de dólares por ano para gerar desemprego e ter um impacto em 2100 de apenas 5 dias, ok? No retardamento da temperatura global, ou então você pode dobrar a quantidade de hospitais no seu país a cada ano. É um absurdo quando a gente fala de uma forma mais objetiva nesse assunto. Outra informação que vocês precisam ter para combater os vagabundos ambientalistas. Eles usam muito a questão do urso polar, né? Eles gostam de fazer aquelas fotos do urso polar sobre um pedaço de gelo isolado, mas num daqueles vídeos do Ricardo Felício, ele já fala, o urso polar, o nome científico do urso polar é ursus marítimos, ok? Ele já foi encontrado a 60 quilômetros de qualquer costa, 60 milhas de qualquer costa, e bem, o urso marítimos, ele sabe nadar como ninguém, ok? Então, não é um problema tanto o resfriamento quanto o aquecimento global, então ele ficar em um pedacinho de terra, porque ele sabe se virar. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, quem usou isso de uma forma mais criminosa foi um bandido chamado Al Gore, ok? Esse bandido, ele usa isso em várias palestras, ele fala que um estudo apontou que a população de ursos polares está diminuindo e que em determinado momento ela vai sumir. Só que ele usou como fonte um estudo que foi feito por um centro de pesquisa francês chamado World Conservation Union, que estudou 20 populações de ursos polares, ok? E dessas populações, se eu não me engano, num período aí de 2, 3 anos, 2 cresceram, ok? 2 cresceram, 16 ficaram estáveis e 1 ou 2 diminuíram, ok? Porque, de uma forma estatística, uma dessas 2 ainda existe uma dúvida sobre a relevância da diminuição. Então, ele usou o caso de um que diminuiu para dizer que a população de urso polar está diminuindo. Só que, vejam só que interessante, desde 1960, a população de ursos polares, adivinhem, quanto ela cresceu? Ela cresceu 10%? Ela cresceu 20%? Não, ela cresceu 5 vezes, ok? Ela quintuplicou. Ela cresceu mais de 100%, muito mais de 100%, 500%, ok? Então, não caiam no papo furado de que o aquecimento global vai matar todo mundo e o urso polar é uma justificativa suficiente para a gente gerar tanto desemprego e tanta miséria. Tá bom? Outra informação que os senhores precisam ter, o IPCC, aquela porcaria, ela diz que a temperatura, ela usa como premissa um aumento de temperatura de 2,6 graus Celsius até 2100, ok? E é isso que eles querem parar. Só que é o seguinte, vamos pegar aqui mais argumentos do Gore. O bandido, ele diz assim, que a onda de calor de 2003, porque teve uma onda de calor de 2003, que teve um impacto na Europa, que matou 35 mil pessoas, ok? Só em Paris foram 3.500 pessoas que morreram de calor. Na França, 15 mil. Na Alemanha, 7 mil. Na Espanha, 8 mil. E na Grã-Bretanha, 2 mil. Ok? Aqui eu tenho que fazer uma observação. Como é que se mede essas mortes de frio ou de calor? A pessoa está com calor e de repente morre? Só está com frio e de repente morre? Não, isso daí é contado por meio das mortes no calor. A incidência de morte, se eu não me engano, por problemas respiratórios, e as mortes de frio, o frio causa mais mortes de problemas cardiovasculares, paradas cardíacas, ok? Então, existem registros até sérios em relação a essas mortes, e ele apontou que em 2003 uma onda de calor matou 35 mil pessoas na Europa. Agora vamos ver o quanto o frio mata só na Grã-Bretanha todos os anos. O frio mata na Grã-Bretanha todos os anos mais ou menos 25 mil pessoas. Só na Grã-Bretanha, não é em toda a Europa que nem o vagabundo diz. Ok?
Sendo que nos invernos de 98 a 2000, que foram mais rigorosos, o frio matou 47 mil pessoas por ano. Estão entendendo? Só na Grã-Bretanha, o frio mata, quando faz mais frio, existe mais mortes do que quando há calor na Europa inteira. É simples assim. Então, olha só, no mundo, as informações passadas lá pelo Lombard é que o calor mata 200 mil pessoas por ano. Ok? Quando faz aqueles picos de calor, as pessoas sofrem de problemas respiratórios, acabam morrendo, e uma média aí de 200 mil por ano. Mas o frio mata quantas pessoas por ano? Quando faz bastante frio? 1,5 milhão. É mais de 7 vezes. Ou seja, aqui eu quero já preparar os senhores para a realidade de que um aquecimento global, ok? Um aquecimento na temperatura, não é ruim, é bom, ok? É bom, porque existe mais oferta de comida, as pessoas morrem menos, a infelicidade que os vagabundos da esquerda ambientalista querem vender, aliás, querem esconder dos senhores, e no final das contas o aquecimento global acaba sendo bom. Então todo esse movimento ambientalista, toda essa política centrada em mentiras ambientalistas, são nada mais do que o resultado de agenda, como vocês vão ver durante esse programa. Então, continuando, tem uma outra realidade. Olha só, um aumento de 2 graus Celsius na temperatura média da Grã-Bretanha, ela pode matar 2.000 pessoas, ok? 2.000 pessoas ali na média. Só que esse mesmo aumento diminui o número de mortes de frio em 20 mil pessoas. Ou seja, você salva 18 mil vidas. Ok? É simples assim. E isso por um motivo muito simples. E eu acho que todos aqui entendem. Que é muito mais fácil você se adaptar ao calor do que ao frio. Como assim? Vamos pegar 3 exemplos. Existe um conceito de temperatura ótima, que é a temperatura mais agradável ali em cada cidade. Filadélfia é uma dessas cidades que tem ali a temperatura ótima em 27 graus Celsius. Nos anos 60 se registraram temperaturas de 38 graus Celsius, que matou muita gente. Só que hoje, se há a mesma discrepância de temperatura, ninguém mais morre, porque as pessoas já se prepararam. Só que quando faz um frio maior do que o normal, continua morrendo pessoas. Ok? É simples assim, é difícil você se adaptar ao frio. Em Helsinki é a mesma coisa. A temperatura ótima é de 15 graus Celsius. Isso aqui eu até achei engraçado no livro, porque ele diz assim, que quando a temperatura chega na temperatura máxima, em Helsinki, 298 pessoas morrem de calor. Aí você pensa, como é que o cara é tão bichinha para morrer de calor em Helsinki, na Finlândia? Tipo, inacreditável. Mas as pessoas morrem de frio quando chega na temperatura mínima em 1655. É sempre mais ou menos a mesma relação, mas 5 vezes mais pessoas morrem de frio do que calor, ok? Em Atenas, a mesma coisa. A temperatura ótima é 24 graus Celsius. Quando a temperatura é máxima, 1.376 pessoas morrem, na média. E quando chega nos seus mínimos, 7.852 pessoas morrem. Ou seja, é muito mais perigoso o frio do que o calor. E isso eu também achei engraçado, porque se você está em Atenas, né, ou então na Grécia, você vai estar querendo ir em alguma ilha e pegar uma praia. E, tipo, eu já fui para lá e eu não me lembro de ninguém morrendo na praia. Mas são as informações dos institutos lá de saúde pública desses países. Agora, tem um outro conceito que os senhores precisam entender, que é das ilhas de calor. O que é isso? Quando as cidades crescem, a temperatura sobe. Ok? Por quê? Porque o calor fica preso ali no cimento, no asfalto, nos vidros. E é isso, é basicamente isso. Só que em Los Angeles, olha só, a cidade de Los Angeles sofreu um aumento de temperatura durante o século XX de 2,5 graus, ok? Que é mais ou menos o que o IPCC prevê para o mundo
até 2100. O que acontece é que Los Angeles é uma cidade super agradável. Ninguém está pensando em mudar o modo de vida do cidadão de Los Angeles só para diminuir a temperatura. Não, eles querem mais é crescer, desenvolver mesmo. Outra coisa, Houston sofreu um aumento de 0,9 graus Celsius, quase 1 grau Celsius, em apenas uma década. Ok? Se fosse extrapolado para todo o século XXI, ele sofreria ali um aumento de 10 graus. Só que Houston também é uma cidade muito agradável e ninguém pensa em fazer nada. Para quê? Para diminuir esse calor, porque é uma consequência natural do crescimento urbano. Ok? É a mesma coisa que eu proponho aqui para os senhores a questão do trânsito. Carro mata a gente. Ok? Uma das soluções para acabar com a morte no trânsito é você reduzir a velocidade máxima para 10 km por hora. O que os senhores acham? No Brasil morrem 50 mil pessoas por causa de acidente de trânsito. Vocês, com certeza, reduziriam as mortes de trânsito no Brasil com essa lei absurda de reduzir a velocidade máxima para 10 km por hora. O que os senhores acham? Não dá, não tem cabimento, não é? A gente tem que inspirar as pessoas a ter responsabilidade e prender vagabundo que promove esses crimes e essas mortes. Para quê? Para as pessoas terem juízo. Você não pode comprometer a liberdade procurando uma solução absurda para uma coisa muito útil para a humanidade. Tá bom? Então, continuando. Em Tóquio, a temperatura no centro da cidade é de 40 graus Celsius. E a temperatura na periferia de Tóquio é 11 graus Celsius menor. Ou seja, umas 3 ou 4 vezes mais do que se espera da temperatura global em todo o século XX. E Tóquio é uma cidade muito interessante. Eu espero visitar Tóquio algum dia, mas a gente sabe que Tóquio é uma cidade exuberante, bonita, cheia de cultura. Então a questão é, você mata a humanidade para preservar a natureza, ou você usa a natureza para trazer mais bem-estar para a humanidade. É simples assim. Só que os vagabundos ambientalistas, eles mudam a equação para ou você salva a natureza em detrimento dos homens, ok? Ou você morre, porque você só tem essa alternativa. Então, continuando. Se o protocolo de Kyoto tivesse sido implementado, e eu já falei sobre isso, né? Inclusive, eu me lembro de ter chamado muitas vezes o jornalista vagabundo lá da Veja por não estudar esse assunto. Mas se ele tivesse sido implementado, o seu custo teria sido de 5 trilhões de dólares. E isso só cortaria a temperatura em 2100 em algo em torno de 0,1 graus Celsius. Isso mesmo que os senhores ouviram. A eficiência do protocolo de Kyoto seria reduzir a temperatura em 2100 em apenas 0,1 graus Celsius. Isso pelos próprios pressupostos do IPCC e dos vagabundos ambientalistas. Então as pessoas têm que começar a fazer essas escolhas. Pô, vale a pena você ter um custo tão alto para promover só essa diferença de 0,1 graus Celsius, isso supondo que exista um impacto na natureza do oxigênio, do gás carbônico produzido pelo homem. Ok? Então, essas perguntas precisam ser feitas. E eu estou muito confortável para falar que há uma questão de vocês preferem a humanidade ou vocês preferem loucos ambientalistas que preferem, por exemplo, reencarnar. Inclusive eu vou falar sobre um deles. Ele diz assim, eu numa próxima reencarnação, eu quero ser um vírus mortal para ajudar na causa da redução da população. Olha só que vagabundos. São as duas opções que a gente tem. Ou vocês têm vida, ou vocês têm morte, que é o que está muito claro, ou então muito claro para quem pensa, no movimento ambientalista. Então é o seguinte, um estudo em 2006, ok, mostrou que as maiores temperaturas reduziriam mortes de frio em 1.700.000 pessoas, ok? E haveria ali mais mortes de calor em 365 mil pessoas. Ou seja, você pouparia mais ou menos
1.400.000 vidas, tá bom? Se houvesse um aumento de temperatura aí esperado. As vidas poupadas nos Estados Unidos seriam em torno de 175 mil, na União Europeia de 175 mil também, na China e na Índia, eu acho que respectivamente, de 720 mil pessoas que não morreriam de frio, ok? E eu sei que muitos dos senhores não vão entender o que eu estou falando, porque não pensaram no assunto ou então ainda não pesquisaram. Mas o que eu estou falando, esse negócio de poupar a vida de 750 mil pessoas na Índia e na China, no ouvido de alguns ambientalistas, isso daí dói. Okay? Eles não gostam de vida. Pensem, tenham certeza disso. Eles não gostam de gente. É só ver aquela porcaria do filme, qual é o dia... Não é o dia depois de amanhã, é um com Keanu Reeves, que ele é um extraterrestre, que ele quer matar a humanidade porque está fazendo mal para o planeta. Ou seja, você, humanidade, não é importante. O que é importante é a árvore, o passarinho, o planeta, ok? E isso dentro de uma argumentação completamente fictícia que diz que o homem faz mal para a natureza, o que é um absurdo, ok? É um absurdo. Um outro filme que eu percebi esse dedo ambientalista, essa mentalidade esquerdista, eu acho que foi o Parque dos Dinossauros 2, em que tem ali um grupo de caçadores de dinossauros e tem um grupo pequeno de seres humanos. E esses seres humanos, eles invadem esse acampamento, que é até grande, de caçadores de dinossauros, e sabotam eles, ok? De uma forma que torna eles completamente expostos. Inclusive gera a morte deles, ou seja, para você defender alguns bichos, vale a pena você matar gente. Para mim isso daí nunca vai entrar na minha cabeça, me desculpem, para mim isso daí é ignorância ambientalista. É o tipo de cidadão retardado que os ambientalistas querem criar com suas políticas de engenharia social. Então, continuando, olha só. O custo-benefício por dólar aplicado no protocolo de Kyoto, levando em consideração as premissas do IPCC e calculados pelo Lomborg, é de um retorno de 0,40 dólares, ou seja, 40 centavos de dólar. Vejam só, se vocês aplicam 27 bilhões de dólares na prevenção de AIDS na África, vocês vão salvar 28 milhões de vidas aí num prazo de, se não me engano, ele calcula em 50 ou 20 anos, eu não me lembro. Mas você salva 28 milhões de vidas. E calculando isso em renda per capita, para cada dólar gasto na prevenção da AIDS na África, você tem um retorno de 40 dólares. Se você aplica 12 bilhões de dólares por ano em programas para reduzir a fome, ok? De incentivo de alimentação, você vai salvar 2 milhões de vidas por ano. Ou seja, para cada dólar aplicado em programas de alimentação, você vai ter um retorno de 30 dólares. Se você corta subsídios, aí você já não tem um gasto, né, porque você só corta, mas você tem um retorno de 15 trilhões de dólares, se não me engano, de 1,5 trilhão de dólares, em benefício de comércio, benefício comercial, porque você corta subsídio. É como eu sempre falo, nunca escondi isso, daí é bem claro para um economista, você corta subsídio, você deixa os brasileiros plantarem 100% das suas propriedades. Você vai ter mais comida, a comida vai ficar mais barata e todo mundo está ganhando, principalmente os pobres. Porque os vagabundos ambientalistas são a favor da reserva legal. Por quê? Porque eles são ricos, ok? Eles ganham dinheiro. É vagabundo que mora, não sei, na cidade, trabalhando para alguma ONG financiada por um vagabundo de outro país que quer dominar o mundo. É simples assim. Então, é bom você ter as pessoas plantando e usando a propriedade delas. Se você gasta em malária 13 bilhões de dólares para cortar a incidência de malária, ok? 13 bilhões de dólares vai cortar a incidência de malária na metade e vai reduzir a morte de crianças quando pegam malária em 72%. Ou seja, não seguir protocolo de Kyoto é escolher pela vida, ok? Aí eu pergunto para os senhores, por que vocês acham que esses vagabundos da esquerda
eles defendem ambientalismo, mas eles também defendem tudo que é política, que é pela morte das pessoas. Por quê? Porque eles não gostam de pessoas. Por exemplo, o Alex, o Templário, né, o Cavaleiro Templário, ele me perguntou, não, por que esses ambientalistas também estão envolvidos com a questão dos homossexuais? E é muito claro, porque os homossexuais, você promover o homossexualismo na sociedade, você cria menos famílias. Você cria casais sem filhos, e isso é bom para a finalidade deles, ok? Ao mesmo tempo que você ataca a questão da luxúria, ok? Quando você eleva a questão do homossexualismo a um valor, você destrói a moralidade construída na nossa sociedade. Então, é completamente compatível com a agenda comunista, é completamente compatível com a agenda ambientalista, e não é à toa que vocês veem aí muitos homossexuais verdes, não é à toa. Não é à toa lá que o Gabeira é do Partido Verde. Tá bom? Então, continuando. Na Antártica, ok? Um estudo mostra um aumento de temperatura, que um aumento de temperatura leva... Desculpem. Estudos que mostram aumento de temperatura no continente Antártico. Desculpem, eu não estou lembrado aqui se é Antártica, Antártida, não tem importância. Mas estudos mostram que um aumento de temperatura são feitos apenas em 4% do continente, ok? Que é aquela península que fica mais perto do Chile. Só que esses estudos não levam em consideração que 96% restante do continente ele tem uma temperatura que diminuiu, que caiu. Então, mais uma informação que vocês podem usar contra os vagabundos do movimento ambientalista. Populações de pinguins, que eles falam que está morrendo, é papo furado. Por exemplo, a população de pinguins imperatores se mantém estável. E tem também aqueles pinguins bonitinhos, os Adélies, que aumentou 40% nos últimos 20 anos. Então, não comprem essas mentiras dos ambientalistas, porque são um bando de vagabundos, principalmente quando eles estão envolvidos com ONGs. Mas eu vou colocar aqui uma música rápida, ok? Antes de continuar, porque eu vou falar de um assunto bem sério, que é a do Climate Gate, ok? Que eram as pesquisas fraudadas na Universidade de East Anglia, no Climate Research Unit, e fiquem ligados, fiquem aí com a canção do Exército. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa pátria, rebrilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor tem terra, toda a esperança que um povo alcança. Quando ao se evapora a terra, rebrilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, buscaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce, amor febril pelo Brasil, do coração, nosso que faz. E quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo, se dermos por ela, então,
desculpem, senhoras e senhores, eu vou interromper no finzinho da música porque o programa ele precisa seguir em frente. Pois bem, o que foi o Climate Gate? Foi a descoberta de e-mails trocados pelos cientistas mais relevantes nessa causa do aquecimento global, quando eles estavam fazendo as pesquisas na Universidade de East Anglia, na Unidade de Pesquisa do Clima, e esses e-mails vazados envolvem personalidades como Phil Jones, que era chefe do CRU, Climate Research Unit, Keith Briefer, que era um dendrocronologista do CRU. Dendrocronologia é muito simples, que é mais ou menos você estimar a idade de algumas árvores pelos anéis que se formam ao redor delas. Porque as árvores têm um ciclo anual de crescimento e conforme o ano é mais abundante em oxigênio, em gás carbônico, em água, em calor, conforme o crescimento dela, dá para se estimar tanto se foi um ano quente ou frio, ou então você sabe que ela cresceu naquele ano. Então, o Keith Briefer é um dos envolvidos. Tim Osborne, que era um carinha, um pesquisador que fazia a modelagem dos sistemas de clima. Mike Hulme, que era diretor do Tyndall Center for Climate Change Research. Michael Mann, que é o pai do gráfico do taco de hóquei, okay? Aquele gráfico que mostra um aquecimento, ou então uma temperatura estável, e quando chega aqui no finalzinho do século XX, faz aquele pezinho para cima aparecendo com um taco de hóquei. E ele era da Universidade de Penn State. Tom Wigley, que era um dos conselheiros, adivinha de qual bandido vagabundo? Al Gore. E, inclusive, tem uma coisa engraçada, que um dos e-mails que foram interceptados comenta a morte de um cético, de nós, ok? De um de nós que não acreditamos na história da carotinha deles. Eles falam assim, um deles, aliás, o Phil Jones mesmo, que era o presidente, o chefe do CRU, ele falou assim, de uma forma esquisita, são boas notícias. Olha só o respeito por outro cientista. Então, continuando, manipulação de evidências. Olha só, num dos e-mails foi encontrado a seguinte conversa. Eu acabei de completar o truque da natureza do Mike, seria o Michael Mann, de adicionar nas temperaturas reais para cada série para esconder o declínio. Ou seja, o Phil Jones, ele admite que completou o truquezinho inventado pelo Michael Mann para esconder o declínio nas temperaturas, ou seja, ele sabia que as observações mostravam que estava havendo um resfriamento global, mas isso não está na agenda comunista ambientalista. Eles querem convencer que a questão toda é um aumento de temperatura causada pelo gás carbônico. Por quê? Porque no centro disso tudo está o ataque à produção e ao sistema capitalista, ok? E então, o que é esse truque da natureza do Mike? Era fazer o seguinte, a partir de determinado momento, quando os dados estavam apontando para uma estabilização ou um resfriamento global, usar outras fontes de dados, como a dendrocronologia do Briefer, para camuflar esse declínio na temperatura. Ok? E é engraçado porque no livro do Dalrymple ele comenta algumas reações das mídias compradas desses blogueiros vagabundos progressistas que falavam que estava tudo ali dentro dos parâmetros científicos, o que aconteceu foi procedimentos muito usados e é basicamente aquela militância que inclusive alguns cristãos têm reclamado, algumas vezes de uma forma justa, outras vezes de uma forma injusta, que é de usar o termo cientista, né? Eu sou um cientista, então eu estou certo, não importa o que você fale. E o Dalrymple, que é um cara bem cético, ele brinca assim, como nós, meros mortais, tínhamos saber que quando o cientista diz truque, ele não quer dizer enganar, mas usar um método completamente confiável e amplamente usado no meio científico. Como?
A gente precisa desses blogueiros progressistas vagabundos para nos esclarecer. Aí ele fala também, como é que a gente, meros mortais, poderíamos saber que quando um cientista diz esconder o declínio, ele não quer dizer ocultar ou esconder, mas está usando o termo declinium, que vem do anglo-saxão antigo e muito usado cientificamente, que quer dizer agregar e filtrar a análise de uma forma completamente correta e justa. Ou seja, é engraçado o livro por causa dessas sacadas que ele tem. Aí ele fala, não, vou parar com isso, é o tipo de desculpa, o cachorro comeu minha lição de casa. Tá bom? Então esse e-mail era do Phil Jones e foi mandado para o Ray Bradley, para o Michael Mann, para o Keith Briefer e para o Tim Osborne. Antes disso, em setembro, um e-mail do Briefer já agendava essa questão. Ele dizia assim, eu sei que há pressão, olha só, ele admite que há pressão para apresentar uma boa história quanto ao aparente imprecedente aquecimento em 1000 anos, ou mais nos dados apresentados. Tá bom? Então, um dos pesquisadores admite, confessa que sofre pressão para apresentar esse aquecimento global nos dados deles. Mas, na realidade, a situação não é tão simples. Nós não temos muitos proxies, que são alternativas, né, fontes alternativas de dados sobre a temperatura, que contemplem todas as datas, e naqueles que temos, há um monte de mudanças inesperadas que não confirmam um aquecimento recente. Olha só, eles sabiam que estavam fraudando. São uns vagabundos. É por isso que eu falei lá que o jornalista da Veja é um vagabundo. Porque ele fala assim, isso daí não tira um mérito do IPCC, que é ainda um dos mais respeitados do mundo. Como se só tinha vagabundo lá e o resultado das pesquisas deles, que ainda são advogadas por falsos pesquisadores, falsos cientistas, ainda estão em voga, se não teve nenhum tipo de correção na postura desses vagabundos. Como é que vai chamar esses procedimentos aqui de estado da arte do meio científico da climatologia? Não tem cabimento. Então, continuando, a solução do Michael Mann, foi a seguinte, ele mandou um e-mail dizendo, eu estou perfeitamente confortável em manter a série do Keith no gráfico, e eu posso perguntar ao Ian McAdam para adicionar isso ao gráfico que ele tem preparado. A chave é garantir que as séries estejam alinhadas verticalmente de uma forma razoável. Eu tenho usado o século XX inteiro, mas no caso do Keith, nós precisamos alinhar a primeira metade do século XX com os valores médios correspondentes de outras séries, por causa do declínio visto no final do século XX. Ok? Isso daí está no e-mail deles. Ele fala que tem que ajustar os dados por causa do declínio visto no final do século XX. Em outras palavras, os fraudadores mudavam de uma metodologia para outra para garantir o resultado que aparentasse o aquecimento global. E não é à toa que até os vagabundos aí ambientalistas, eles já têm até receio de falar sobre esse gráfico do taco de hóquei, ok? Aí também tem outras provas de que eles duvidavam do aquecimento global, mas aparentemente eles estavam sendo pagos para fazer aquela porcaria. E ele fala assim, o fato é que nós não podemos explicar a falta de aquecimento nesse momento. Os dados publicados em 2008 mostram que deveria haver mais aquecimento, mas os dados estão com certeza errados. Nosso sistema de observação é inadequado. Olha só, eles confessam isso. E para suprimir todas essas evidências, eles já tinham medo que isso daí caísse nas mãos certas, né? Eles tinham medo que isso daí caísse nas mãos certas. Então, um dos e-mails fala assim, você pode deletar todos os e-mails que você pode ter tido com o Keith? Keith vai fazer o mesmo. Ele não está no momento. Pequena crise familiar. Você pode chamar o Gene para fazer o mesmo? Isso daí eu acho que foi um e-mail do Phil Jones. Alguns e-mails expressam aquela ira que a gente vê em alguns ambientalistas. Todo cético sabe que discutir com ambientalista é foda. Porque os caras
tem raiva, ok? Eu chamo aqui de vagabundo, coisa e tal, mas é como eu disse, eu sou civilizado. Quando estou debatendo, eu respeito. Eu tenho ali minhas regras de cordialidade, mas aqui eu estou passando minha opinião, eu falo o que eu quiser. Então é o seguinte, o carinha lá no e-mail fala assim, na próxima vez que eu ver Pat Michaels, que é um dos céticos que estavam desbaratando, desbancando eles, em um congresso científico, eu ficarei tentado a espancá-lo. Muito tentado. A outra fraude descoberta nessa questão do Climate Gate é a tentativa de esconder o aquecimento global medieval. Como muitas pessoas já sabem, no segundo milênio teve um aquecimento global ali na época da Idade Média. Então eles tentam esconder isso, por quê? Porque você não pode apresentar um gráfico que diz que a temperatura está crescendo de uma forma absurda agora, quando tem um crescimento absurdo antes. Então, para responder isso, eles dizem assim: Phil e eu recentemente submetemos um paper usando uma dúzia de registros que se encaixam nessa categoria, e muitos dos quais estão disponíveis até 2000 anos atrás. Eu acho que tentar adotar um time frame de 2000 anos, mais do que o usual de 1000 anos, agenda um bom ponto levantado mais cedo por Peck a respeito do mesmo, que seria bom tentar conter o aquecimento global medieval, mesmo que nós não tenhamos uma reconstrução da média hemisférica disponível para essa época. Ou seja, eu não sei quem daqui investe em bolsa de valores, mas se você pega um gráfico de um mês, por exemplo, e você tem uma alta, se você pega um gráfico de 3 meses, essa alta vai ser atenuada por conta dos outros altos e baixos. E é exatamente isso que eles querem fazer aqui. Eles sabiam que se apresentassem um gráfico de 1000 anos, o aquecimento global medieval ia sabotar a intenção deles de fazer um gráfico parecido com um taco de rock. Então eles falaram assim, não, vamos forjar algumas informações desse aquecimento global medieval e prolongar a série temporal para quê? Para atenuar esse aquecimento global e como vocês puderam ver, nesse final do século XX, eles usaram outras informações, ou então ajustaram várias metodologias para poder forjar um aquecimento que não aconteceu. E eles também fazem bullying contra os céticos. Eles dizem assim, esse foi o perigo de sempre criticar os céticos por não publicar em revistas com revisão de pares. Obviamente, eles acharam uma solução para isso, tomar um jornal. Então, o que faremos sobre isso? Eu acho que nós temos que parar de considerar o Climate Research como uma revista com revisão de pares legítima. Talvez nós deveríamos encorajar nossos colegas na comunidade a não mais publicar lá, nem citar as referências daquele periódico. Ou seja, eles não estão interessados em ciência, eles estão interessados em garantir a venda de uma opinião. E todos esses têm rabo preso, ok? Todos esses são, a gente já viu aqui, né? São fraudadores, são vagabundos mesmo. E é isso. Agora, o Phil Jones fala sobre a lei da liberdade de informações. A gente está aqui com uma lei de acesso às informações no Brasil, na Grã-Bretanha. Isso daí já aconteceu há algum tempo. Ele fala assim, os 2 M's têm estado na cola do CRU por anos. Ele, quando fala 2 M's, ele está se referindo a 2 cientistas céticos, que são o McIntyre e o McKittrick. E continua, se eles souberem que há agora uma lei de liberdade de informações agora na Grã-Bretanha, eu acho que eu irei deletar o arquivo para não entregar para ninguém. Agora, acontece que dentro dessa mesma lei, deletar informações é crime, ok? Ou seja, ele queria deliberadamente esconder informações. Por que ele queria esconder informações se ele estava com a ciência? É que nem a questão do Hitler. O Einstein. O Einstein, sabendo que os nazistas tinham feito um livro chamado 100 Cientistas contra Einstein, ele foi desafiado ali por um jornalista para responder, não, eles fizeram esse livro contra você, o que você tem a dizer contra isso? Aí o Einstein respondeu assim, bem, se eu estivesse errado, não precisaria de 100 cientistas, bastaria um. Mas
Se eles precisam de 100 cientistas para mostrar que eu estou errado, aí tem algum problema. Então é basicamente isso. Por que motivo os vagabundos querem esconder as informações? Por que motivo eles querem a todo momento esconder e forjar o declínio da temperatura no século XX? Por que eles queriam esconder o aquecimento global medieval? Porque são vagabundos comprados. Tá bom? Agora, isso é grave porque o Climate Research Unit da Universidade de East Anglia é um dos mais importantes do mundo nessa questão. Não estou falando que é importante de fato. Estou falando que é para um movimento ambientalista, ok? Os burros que compram as ideias ambientalistas, eles estão diretamente, ou então de uma forma indireta ou direta, comprando informações produzidas nesse centro. E os cientistas implicados são os mais importantes para formar esse falso consenso, ok? Agora, para vocês entenderem mais sobre o truque do Mann para forjar o gráfico do taco de hóquei. Em primeiro lugar, ele pegou os dados conforme o mainstream um cientista pegaria, ok? Primeira tarefa. Só que ele acrescentou preferencialmente as temperaturas de cidades que sofreram grande aumento populacional, que gera um impacto local na temperatura. Depois ele excluiu as informações de temperatura mais acuradas, captadas por satélite. Enfim, ele não descartou anormalidades, como as alterações bruscas produzidas por El Niño. E tudo para fazer um gráfico falso e já hoje é completamente desacreditado, ok? Se vocês encontrarem aí algum vagabundo ambientalista ainda defendendo esse gráfico, pode ter certeza que vocês vão ganhar um debate contra ele só apresentando essas informações aqui que eu estou passando, porque isso até entre os ambientalistas já está sendo agendado para como fazer para explicar isso. Então, continuando, olha só outros exemplos de fraude. Nos Estados Unidos, alguns órgãos do governo federal têm produzido também esses relatórios alarmistas. Entre eles, o National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Ano após ano, ele divulga relatórios dizendo que esse foi o ano mais quente da história. Ok? E quem supervisiona esse trabalho é um babaca chamado James Hansen, que trabalha para o Goddard Institute de Estudos Espaciais, que é um setor da NASA. Só que olha só, esse vagabundo diz assim, que em 2009 ele diz que só nos restam apenas 4 anos. Ou seja, ele tem ali uma mentalidade apocalíptica de fato, ok? As pessoas criticam, muitas pessoas falam assim, não, o mundo vai acabar nesse ano, né, em 2012. Mas esses vagabundos, eles podem falar, podem fazer essas profecias apocalípticas que ninguém reclama. É inclusive engraçado, novamente lá, o caso do Ricardo Gama. Criticaram ele por acreditar em Deus. Aí eu recentemente vi uma notícia, eu acho que era aquele Reinaldo Gianecchini. Ele, para curar do câncer, ele diz que recorreu à influência de aliens, de ETs, ok? É uma mentalidade, na minha opinião, perturbada. Ele tem todo o direito de acreditar nisso. Não estou criticando ele aqui. Eu não acho que, porque o cara é ator, vou criticar. Não, o problema é dele. Mas isso daí é muito aceito na sociedade. É aceito você falar sobre cura de aliens. É aceito você falar que o mundo vai acabar em 4 anos. É aceito você falar que o aquecimento global vai matar todos nós, então vamos promover políticas que vai gerar desemprego e fome. Mas as pessoas não podem agir de uma forma tranquila, cidadã e livre. É incrível. E é isso. Continuando. Esse centro, o NOAA, teve um dos seus relatórios criticados por um paper muito interessante que é do Joe Daleu e do Anthony Watts. Nesse paper, eles explicam os vários erros cometidos pelo NOAA na produção dos seus dados. Olha só, em primeiro lugar, a NASA e o NOAA, que são setores do governo federal norte-americano, ok? São financiados pelo governo federal norte-americano, estão usando menos estações de temperatura para montar seus dados hoje, que eles usam apenas 1.500 estações,
do que nos anos 70. Nos anos 70 eles usavam 6.000. Ok? É muito mais rico, é melhor você ter mais informações. Só que eles reduziram para 1.500. É só isso? Não, não é só isso. Dentre as estações omitidas estão aquelas que estão em latitudes e elevações mais altas, bem como em espaços rurais, ou seja, longe das ilhas de calor artificiais encontradas nas cidades. Ou seja, eles focam nas ilhas de calor produzidas artificialmente e que ocupam um pequeno espaço territorial e esquecem a maioria, ok? O verdadeiro caso, que são essas diversas estações que ficam em elevações ou então em áreas rurais. Estão corrigindo temperaturas mais antigas para dar a impressão de uma tendência de aquecimento. Quarto, eles estão escolhendo meticulosamente as estações que ficam próximas de aeroportos movimentados e outros locais que sofrem de ilhas de calor, ok? Que sofrem de aquecimento artificial. 5. O NOAA pegava informações de 600 cidades do Canadá na década de 70, mas agora só pega de quantas? De 35. Canadá, a gente sabe que é frio pra caramba, não é? É inconveniente, é desagradável o frio canadense. Então, se tinha 600 estações lá, vamos diminuir, vamos pegar só 35. Por quê? Para dar uma impressão de que a temperatura aumentou. Desde 1990, o NOAA triplicou as estações usadas que ficam em elevações menores, ok? Ou seja, que não sofre aquele frio de altitude, reduzindo pela metade o número de estações acima de 300 pés. Ou seja, Brasília, que é relativamente frio, já não entrava no cálculo, porque a gente está aí a mais ou menos 900 metros de altitude, né? Que é bem mais que 300 pés, que dá mais ou menos 100 metros de altitude. Mas tem omitido as estações localizadas no Andes, e principalmente na Bolívia, que é um lugar frio. Enfim, usa apenas 25% das estações russas que eram usadas na década de 70. A Rússia também, vocês sabem que é frio. E você tem que usar estações do mundo inteiro para poder estimar. Mas não, dos lugares frios eles reduzem, ok? Dos lugares quentes eles aumentam. Continuando, eu vou fazer assim, eu vou falar sobre um trecho que é sobre o CO2, o gás carbônico, antes de falar sobre o Clube de Roma. E quando eu terminar essa parte do CO2, eu vou abrir rapidamente para quem quiser ligar e perguntar alguma coisa. E é isso. Vamos lá. CO2 é um dos nossos amigos, senhoras e senhores. Vejam só. O nitrogênio no ar. O que tem no ar? Inclusive é um negócio interessante se você está fazendo cursinho e vai fazer vestibular. O que tem no ar? É simples. É só você ver o que tem no ar. No, NO, tem então nitrogênio, oxigênio, ar, argônio e CO2, né? O N, que é o do NO, né? O nitrogênio tem 79% do ar. 79% do ar que vocês respiram é nitrogênio. 21% é oxigênio. O resto são outros gases, ok? Aí sobra mais ou menos 1, 2%. Então, são outros gases. Gás carbônico, olha só, gás carbônico é só 0,38% do que tem no ar. 0,38% não é nada. Porque não é nada. Conforme registros em núcleos de geleira, ao final de cada uma das 3 últimas eras glaciais, as temperaturas atmosféricas cresceram de 400 a 1.000 anos antes de haver um aumento do gás carbônico. Ou seja, o aumento de gás carbônico vem depois do aumento de temperatura. E não o contrário, como os vagabundos ambientalistas querem fazer parecer. Ok? Nos últimos 150 anos, o gás carbônico aumentou 33%. Ok? A gente aqui pode lembrar da questão do aquecimento global medieval. Teve o aquecimento global medieval, depois um aumento de gás carbônico. Então aumentou 33%, ou seja, algo em torno de 0,1% em termos absolutos. Tá? Então era mais ou menos 0,3%, agora é 0,38%.
Só que, olha só, no Eoceno, o período Eoceno, ele foi mais ou menos 50 milhões de anos atrás, essa proporção de gás carbônico no ar era 6 vezes maior que hoje. E tinha vida, ok? Não teve nenhum desastre sobrenatural. Era 6 vezes maior e ainda tinha vida. No Cretáceo, há 90 milhões de anos atrás, era 7 vezes maior que hoje. No Carbonífero, há 340 milhões de anos atrás, era 12 vezes maior que hoje. E mais, estudos mostram que se você triplica a proporção de gás carbônico, rosas e orquídeas crescem mais 15%, ok? Ou seja, se a gente pega o que a gente tem hoje e aumenta mais e triplica, ok? Você vai ter uma produção de rosas e orquídeas em mais 15%. Ah, mas eu não gosto de rosas nem de orquídeas. Tá bom, mas todo mundo gosta de comida, né? Então, as mesmas pesquisas mostram que o arroz, o trigo e o centeio, eles sofrem um crescimento com 3 vezes mais gás carbônico de 64%. Ou seja, você tem muito mais comida se você aumenta gás carbônico. Por isso que ambientalista vagabundo é contra. Eles não gostam de comida barata, não gostam de ver pobre comendo. Eles querem acabar com a vida dos pobres. A gente pode ver lá as consequências das políticas deles na África. A gente pode ver as consequências das políticas deles no mundo. Então, eu estou explicando direitinho aqui por que eles são contra o gás carbônico. Mais uma. Batata e batata doce crescem mais 75% se você triplica a oferta de gás carbônico. Feijão e soja cresce cerca de 50% mais, ok? Então, conforme pesquisas da mesma universidade, esses estudos foram todos feitos na Universidade de Michigan State. A maturidade de algumas árvores é alcançada em meses e não em anos, ok? Então, é isso que os senhores precisam saber sobre o gás carbônico. Na verdade, um aumento da temperatura global razoável não vai ser do mal, vai ser do bem. Mas as pessoas vão poder viver. Vocês vão ver agricultores com safras muito maiores. Claro que eles vão ter que se ajustar com a questão da oferta e da demanda, mas isso daí vai ser bom, ok? Então, vou abrir aqui, vou dar 1 minuto para os senhores ligarem. Quem quiser ligar, pode ligar. E no final desse minuto, se ninguém ligar, eu vou continuar com a questão do Clube de Roma. Mas eu já vou introduzindo, ok? Se alguém ligar, eu atendo. Mas a questão do Clube de Roma é importante para vocês entenderem a questão do governo mundial, do governo global e do que as pessoas falam que é a nova ordem mundial, porque eles citam isso de uma forma até um tanto frequente. O Clube de Roma foi fundado principalmente pelo Aurélio Peccei, que era um italiano, um industrialista italiano, e Alexander King, que era um britânico. E o Clube de Roma tem 4 crenças explícitas, ok? Isso daqui não é teoria de conspiração, isso daí é conspiração e agenda revelada. Vocês vão encontrar essas informações buscando no site deles, comprando os livros deles. Eles não têm nenhum receio de falar isso que eu estou falando aqui. Então, eles têm 4 crenças. Primeira, o planeta Terra está ficando perigosamente superpopulado, ok? Segunda crença, os recursos estão se esgotando rapidamente. Isso daí é dogma, ok? É dogma deles. Terceiro, o crescimento econômico é um problema, não é a solução. E em quarto, ações urgentes devem ser tomadas. Entenderam? É uma espécie de adaptação da agenda comunista para sabotar o capitalismo, usando a questão ambientalista, mas de uma forma muito sutil. Muito sutil. Então, vamos lá. Esses imbecis publicaram em 1972 um livro chamado The Limits of Growth, que é Os Limites do Crescimento. Como, que mais ou menos nas minhas palavras, como comunistas podem usar a agenda ambientalista para levar a cabo os seus interesses. Que é uma ficção, ok? Se vocês lerem, como eu expliquei aqui durante todo o programa, essa questão ambientalista é uma ficção que se tornou essencial para você explicar
o último quarto do século XX. Ok? As afirmações que o Clube de Roma faz, sem esconder para ninguém, são absurdas, minhas irmãs e meus irmãos. Vejam só, o Alexander King e o Bertrand Schneider, eles escreveram um livro chamado The First Global Revolution, a primeira revolução global, em que eles são claros em relação a colocar o homem como um inimigo. Como eu já falei várias vezes aqui, algumas das pessoas não acreditaram, outras já sabiam, ok? Então vamos lá. Nesse livro vocês vão encontrar a seguinte passagem. O inimigo comum da humanidade é o homem. Na busca por um novo inimigo para nos unir, nós viemos com a ideia de que a população, a ameaça do aquecimento global, a escassez da água, a fome e coisas similares se encaixariam na tarefa. Todos esses perigos são causados pela intervenção humana. E apenas através de mudanças de atitude drásticas e de comportamento que eles serão superados. Ok? Então, nessa passagem, a gente já pode ver que o inimigo deles, ok? E o inimigo que eles querem fazer com que vocês acreditem, que vocês tenham, são vocês mesmos. É a humanidade. Eles não gostam de gente. Mas eles não só não gostam de gente, eles também não gostam de democracia. Ok? Não é à toa que todas essas políticas ambientalistas, a infiltração deles nos currículos escolares, está sendo feito a despeito da informação, da escolha dos senhores. Ok? A sociedade não tem escolhido isso. Isso aí tem sido encaixado por meio de vagabundos como o Fernando Henrique Cardoso, que faz parte do Clube de Roma, que fique claro. Fernando Henrique Cardoso faz parte do Clube de Roma, por isso que eu parei de mencionar o Reinaldo Azevedo. Eu acho que ele é inteligente o suficiente para saber isso e para saber aonde a agenda vagabunda do Fernando Henrique Cardoso ia levar a gente. Que é mais ou menos aonde a agenda vagabunda dos petistas vai nos levar, só que de uma forma muito mais rápida. Tá bom? Então, continuando. Nesse livro eles falam assim: democracia não é uma panaceia. Ela não pode organizar tudo e ela não está consciente dos seus próprios limites. Esses fatos devem ser encarados imediatamente. Mesmo parecendo um sacrilégio, a democracia não é a mais adequada para as tarefas a serem enfrentadas. A complexidade e a natureza técnica de muitos dos problemas de hoje nem sempre permitem que representantes eleitos tomem decisões competentes no momento certo. Ou seja, eles não gostam da democracia, eles não querem que vocês escolham. Vocês estão percebendo com que tipo de inimigo nós estamos lutando? Então, continuando. Em 1974, eles publicam Mankind at the Turning Point. Seria a humanidade no ponto de virada, alguma coisa assim. E eles falam explicitamente o seguinte: a Terra tem um câncer e o câncer é o homem. Que é mais ou menos o que aquele agente, eu acho que é o agente Smith, do Matrix, fala para o Neo. O do mal, né? Que, tipo, é até interessante o filme Matrix, porque ele tem essas sacadas. E o pessoal que é do mal, eles revelam a agenda deles. E o agente Smith, ele fala que ele percebeu que no mundo o ser que é do mal é o homem, porque o homem é um parasita, e como todo parasita, você tem que acabar com os parasitas. Infelizmente, para muito vagabundo, isso tem um apelo, ok? A gente tem que começar a ter fraternidade, ver que o homem, a humanidade, não são os inimigos, ok? E é a forma que vocês combatem esses vagabundos. E o interessante é que nessa publicação eles confessam, eles falam até de um plano mestre, ou seja, é uma conspiração revelada ao quadrado, ok? A 10ª potência. Ele fala assim: na natureza, o crescimento orgânico ocorre conforme um plano mestre, um esquema. Então, o plano mestre está faltando no processo de crescimento e desenvolvimento do sistema mundial. Agora é tempo de desenhar um plano mestre para um crescimento orgânico sustentável. Preste atenção nesse termo. Crescimento sustentável, usado numa de suas primeiras vezes, 1974, em publicação da
porcaria do Clube de Roma. Então, agora é tempo de desenhar um plano mestre para um crescimento sustentável e desenvolvimento mundial baseado na alocação global de todos os recursos finitos e um novo sistema econômico mundial, ok? Uma das primeiras menções ao crescimento sustentável está aí. Agora, voltando à questão do vagabundo do Maurice Strong. Quando era secretário-geral da ONU, na Conferência para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em relatório de 1991, ele diz o seguinte: os estilos de vida correntes, isso aqui é para explicar para os senhores que a questão do desenvolvimento sustentável é um crime contra os senhores. Parece uma coisa boazinha, mas não é. É uma forma, como é que eu posso dizer? Uma cunha para entrar na sua cabeça e colocar um bando de porcaria que vai tornar você um retardado ambientalista que detesta a raça humana, ok? Por quê? Porque vejam só, crescimento sustentável pode parecer uma boa ideia para falar que você gosta, mas o que é de fato? Nesse relatório da ONU, da Conferência para o Ambiente e Desenvolvimento, Maurice Strong ele fala: os estilos de vida correntes e padrões de consumo da crescente classe média, envolvendo alto consumo de carne, uso de combustíveis fósseis, ar-condicionado no trabalho e em casa e habitações suburbanas, não são sustentáveis. Uma mudança é necessária e irá requerer um vasto fortalecimento de um sistema multilateral, incluindo a ONU. Olha só a coincidência. Em 1972, Maurice Strong foi o primeiro organizador da Conferência da ONU para o Ambiente Humano, que é o mesmo ano de publicação do Limite para o Crescimento, o Limits of Growth, e da extinção do DDT, ok? Tudo não é coincidência, ok? Tudo isso não é mera coincidência. Então, com isso, vocês já podem saber, assimilem isso. Quando se fala em crescimento sustentável, eles estão falando em controlar o seu consumo de carne, o seu uso de gasolina, o seu uso, a instalação de ar-condicionado em suas casas e em seus trabalhos, ok? E tudo que eles considerem que pode lesar o meio ambiente. Na verdade, isso daí é só uma desculpa para controlar a sua vida. Ou seja, quanto mais vocês defendem isso, vocês estão falando assim: vamos deixar nas mãos de vagabundos tecnocratas na ONU, ok? E no Ministério do Meio Ambiente de cada país, que são nada mais do que vagabundos comprados por esse grupo que quer comunizar o mundo. Vamos deixar que eles decidem o que nós iremos comer, até que religião nós iremos escolher. Ou seja, o cristão vai ter que começar a falar assim: Gaia nossa que estás no céu, santificado seja a vossa árvore, venha a nós a vossa floresta, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como na grande floresta Gaia do Avatar. Alguma coisa parecida. Você não vai ter o direito de escolher sua religião ou então em quem você acredita. E se tiver o direito, não vai importar, porque eles vão fazer política embasada, ancorada nessa nova religião, ok? Que não é nada mais do que uma desculpa para controlar as vossas vidas e implantar um comunismo internacional. Continuando, o Maurice Strong, melhor ainda, tem um documento chamado Our Common Future, que é um antecessor do O Futuro que Não Queremos, né, que foi produzido nessa porcaria do Rio Mais 20, o Our Common Future, que é o nosso futuro comum, que foi feito pela Comissão Brundtland, eu acho que é de 1983, eu não tenho certeza, mas ela diz assim: o desenvolvimento global sustentável requer que aqueles que têm mais recursos adotem estilos de vida dentro dos meios ecológicos do planeta, e seu uso de energia, por exemplo. Ademais, rápido crescimento populacional pode aumentar a pressão dos recursos e diminuir qualquer aumento no estilo de vida. Assim, desenvolvimento sustentável pode ser atingido apenas se o tamanho do crescimento da população estiver em harmonia com
a mudança do potencial produtivo do ecossistema, que na cabeça deles é qualquer coisa, ok? O que é o potencial produtivo do ecossistema? O mundo, ok? O ecossistema, ele é dinâmico, mas ele não tem tanta tendência para crescer ou para diminuir, ainda mais a questão dos recursos minerais. Ou seja, é para a população parar de crescer. Inclusive, vocês vão ver que tem conspirações até para diminuir substancialmente a vida na face da Terra. Mas tudo isso daí consolida uma coisa que é a Agenda 21, que é a Agenda para o século 21, que coloca um fim na soberania nacional, abole a propriedade privada como conhecemos, coloca a natureza acima dos homens e coloca muitas restrições no que aceitamos como nossas liberdades básicas, ok? Por exemplo, a gente já não pode no Brasil escolher para onde nós vamos viajar. Logo, nós não poderemos escolher o que podemos comer, ou então como será a nossa família. Por quê? Eles já estão produzindo milhares de reservas florestais no Brasil que vocês não podem visitar. Porque aquilo é para ser preservado, não é para você não. É só parte de uma agenda para comunizar o mundo mesmo. O que comeremos? Vocês, daqui a pouco, não vão poder comer mais carne. Por quê? Isso daí está na agenda da ONU, reduzir o consumo de carne. Então, vocês vão ver aí taxação à produção de carne, à produção pecuária. Eles impedindo, por exemplo, o cara de usar toda a sua propriedade a diminuir a produção pecuária. E por aí vai. Então, essa Agenda 21 é uma forma de limitar a sua liberdade. Assim como será a sua família. Eu acho um absurdo quando fala assim, não, que a gente tem que limitar as famílias em 1, 2 pessoas. Eu acho bom, ok, informar as pessoas, principalmente as mais pobres, para que reduzam a sua proliferação no sentido de, eles colocam a gente no mundo sem infraestrutura. É bom vocês criarem ONGs, a sociedade civil, privada, criar até ONGs para aconselhar eles a criar famílias bem estruturadas e não só colocar filhos no mundo. Eu acho isso bom. Mas ninguém vai tirar da minha cabeça o número de filhos que eu quero ter, ok? E não é justo e nenhum governo pode falar assim, não, o governo está determinando que você vai ter 2, 3 crianças. Não pode, ok? Isso que eu estou falando é uma questão de liberdade contra a opressão. Uma coisa é você defender que seria bom que as pessoas tivessem juízo na hora de criar suas famílias. E quando eu falo juízo, não é limitar o número de filhos, é criar filhos conforme a sua condição de dar condições para ela, ok? Outra coisa é dizer assim, não, você não pode, se você tiver 2, 3 filhos, você vai ser taxado, que nem recentemente teve na China, uma mulher que foi obrigada a abortar com 7 meses de vida, o que foi um infanticídio, ok? O governo chinês matou um bebê de 7 meses, vocês podem dizer isso. E não é ideologicamente contrário ao governo chinês. Entendam isso. O governo chinês é um governo assassino, é um governo tirano. É um governo que concorda com tudo isso porque é a ideologia que a agenda ambientalista quer vender. Então, olha só, essa Agenda 21 é colocada, é levada adiante pela ONU. Aí muitas pessoas podem pensar que a ONU é um órgão inofensivo, coisa e tal. Por quê? Porque, por exemplo, quando a ONU estava lá na Europa Oriental, os capacetes azuis, eu acho que eles estavam na Bósnia e Herzegovina, ou na Sérvia, não me lembro direito, e aconteceu um massacre de Srebrenica, ok? Isso debaixo dos narizes das tropas da ONU. Vocês acham que é por acaso? Vocês acham que é por acaso que a África não se desenvolve há tanto tempo e que a ONU tem feito suas maravilhosas doações e estruturações de políticas econômicas e políticas nos países africanos? Isso daí só tem acabado com a vida na África? Acho que é por acaso? Então, se vocês continuarem pensando que a ONU é inofensiva, isso daí vai acontecer com mais frequência, ok? Vocês acham que é à toa que, por exemplo, a Líbia e o Sudão
são membros da Comissão dos Direitos Humanos da ONU? Não é por acaso, ok? E mais, a ONU tem todo um aparato ambientalista para poder levar à frente esses programas da Agenda 21 e da comunização do mundo. Por exemplo, eles têm a Comissão Econômica Europeia, que prega um ativismo ambientalista com um orçamento de 30 milhões de dólares para campanhas de uso racional de recursos e crescimento sustentável. Tem o Conselho Internacional Científico, a Organização Mundial de Meteorologia e o Programa Ambiental da ONU, que é a UNEP, a United Nations Environment Program, que estruturaram o IPCC, ok? E que até 2004, só a UNEP, ela havia iniciado 60 mil projetos relacionados à implantação da agenda ambientalista. Ou seja, é perigoso, irmãs e irmãos. A grande maioria desses projetos, elas têm meta de cumprimento relacionadas com a Agenda 21, que é um documento que eu vou fazer um vídeo em relação a isso, mas para o futuro. Mas tenham cuidado, porque isso daí é perigoso, ok? Continuando. Eles falam também de corredores ecológicos, tá bom? A palavra parece inofensiva, mas eles não falam das propriedades que serão retiradas e violadas de seus donos e dos abusos que já têm ocorrido, nem da escassez de comida que esses corredores ecológicos vão causar. Eles falam de reciclagem obrigatória e de penalidade por uso de carro, mas eles não falam que há muitos cidadãos que pagam impostos para o Estado fazer o básico, ok? A gente tem que se lembrar que nós conservadores, nós não somos anarquistas, nós somos a favor de um Estado pequeno, ok? Que tem a obrigação de fazer o básico, que é garantir a segurança da nossa propriedade e coletar o lixo que a gente coloca lá fora. Mas agora eles vão começar a falar assim, não, você não colocou a garrafa de plástico no lugar que era para ter plástico, você colocou no lugar que é para ter papel, então você vai pagar R$50 de multa. Esses vagabundos são a favor dessas ignorâncias. Ok? A gente paga o Estado para fazer esse básico. Não é para dar uma de fiscal policial do alinhamento ecológico que seus cidadãos têm. Ok? Que fique claro. E olha só como é a mentalidade assassina desses vagabundos. No primeiro editorial da revista The Ecologist, eles comparam a raça humana com parasitas e doença, que nem os outros lá que chamaram o ser humano de câncer, né? O Clube de Roma. E não é à toa, eles estão relacionados. Outra, o último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, que é Mikhail Gorbachev, né? Mas eu falo Mikhail Gorbachev, em 1991, criou a Fundação Gorbachev, chamada Toward a New Civilization, ok? Na direção de uma nova civilização, é sempre nova ordem mundial, novo sistema econômico, nova civilização, e em seguida ele criou a Cruz Verde Internacional com 31 filiais mundo afora e que ajudou a criar uma porcaria chamada Earth Charter em 2000, que são, com a ajuda do vagabundo do Maurice Strong, aí você vê vários comunistas envolvidos na parada, não vai dar certo, vai dar merda. Tu tem 2 comunistas envolvidos, não pode dar certo. E ele ajudou o Maurice Strong, ou ele foi ajudado pelo Maurice Strong a criar o Earth Charter, que são basicamente os novos mandamentos, ok? Os mandamentos da nova ordem mundial. Importantíssimo, o Gorbachev disse, um dos maiores perigos que surgiram é o ecológico. Hoje, mudanças climáticas globais, efeito estufa, buraco na camada de ozônio, chuva ácida, contaminação da atmosfera, destruição de florestas, etc., tudo ameaça a estabilidade do planeta. Eu acredito que uma nova ordem mundial não será totalmente alcançada. Olha só, ele fala, nova ordem mundial, a não ser que a ONU e seu Conselho de Segurança criem estruturas autorizadas a impor sanções e façam uso de outros meios de compulsão. Ou seja, se você não se alinha à política ecológica da ONU,
eles já estão criando um arcabouço institucional para justificar agressões à soberania nacional com mecanismos da ONU, ok? Isso daí a gente já pode observar, ok? Essa ideologia esteve por trás da agressão aos direitos do Paraguai, aqui na América do Sul, quando os vagabundos terroristas impuseram sanções ao Paraguai, porque a população se deu conta de que não poderia ser governada por um vagabundo relacionado ao movimento sem terra, ok? Tudo foi feito de uma forma legal e constitucional. Só que esse arcabouço que ele está preparando aqui, que vai ficar mais forte, já está por trás dessa justificação que o governo brasileiro usou, que os vagabundos venezuelanos usaram, que os bolivianos usaram. Para quê? Para agredir o Paraguai dentro de um processo que no Paraguai foi completamente legal e justo, ok? Só que eles se desviaram da agenda, então é necessário, olha só, usando as palavras do Gorbachev. A gente não vai conseguir alcançar nosso objetivo de nova ordem mundial, a não ser que os países criem estruturas autorizadas a impor sanções e façam uso de outros meios de compulsão. Simples assim. E um negócio interessante para quem gosta de teoria da conspiração, aí já mistura um pouquinho de teoria da conspiração, porque é interessante. Tem um estado nos Estados Unidos que se chama Geórgia, ok? Se eu não me engano, ele fica ali bem na costa oriental dos Estados Unidos, né? na costa leste dos Estados Unidos, acima da Flórida. E nesse estado tem a Georgia Guidestone, que seria os mandamentos da Geórgia, ou então pedra-guia da Geórgia. E o primeiro mandamento, adivinha qual é? Mantenha a humanidade abaixo dos 500 milhões de habitantes em balanço perpétuo com a natureza. Ou seja, existe uma intenção de reduzir a população até os 500 milhões e manter isso. Isso daí não vai ser feito sem a morte de muitas pessoas, ok? O que eu estou dizendo é que existem pessoas confortáveis com essa ideia no mundo que vocês estão. E pessoas muito ricas confortáveis com essas ideias no mundo que vocês estão. E isso não é uma coisa irrelevante, uma coisa muito relevante, ok? E tudo isso daí, olha só, assim, o Duque, quem falou aquele negócio de nascer como vírus mortal foi o Duque de Edinburgh, que está relacionado também no Clube de Roma e também em outros órgãos ambientalistas. E ele diz assim: se eu fosse reencarnar, eu gostaria de voltar como um vírus mortal, para contribuir com algo que resolvesse a superpopulação. Ou seja, é um vagabundo assassino, ok? A mentalidade dele é contra a humanidade, não é a favor da humanidade. Tudo isso para eu concluir mais ou menos o que o Dalrymple concluiu no livro dele. Não tem meio termo no movimento ambientalista, ok? Você fingir que é ambientalista, então você aderir ao ambientalismo por causa da natureza, da reciclagem, dos ursos polares, do abraço nas árvores, é exatamente a mesma coisa que os idiotas úteis na Alemanha nazista, que gostavam do nazismo, que aderiram ao nazismo por causa das roupas invocadas, dos cumprimentos maneiros, das loirinhas bonitas. É a mesma coisa. As consequências vão ser mortais e vão ser as piores possíveis, ok? No final das contas, os dois têm muito em comum. Os dois têm ódio pelo capitalismo, os dois eles estão confortáveis com a limitação das liberdades individuais, os dois têm desdém pela humanidade, os dois supervalorizam a natureza, lembrando que os nazistas foram os primeiros a sistematizar de uma forma agressiva essa questão dos códigos florestais, entre outras coisas. Então o que aconteceu na Alemanha nazista, vocês não pensem que foi assim. Não, olha só, pessoal, vamos ser nazista aqui todo mundo, para matar judeu, para matar todo mundo, para meter um pé na bunda de todo mundo e a gente vai dominar o mundo e vai ficar legal. Não foi assim.
o discurso do Hitler e de outros babacas nazistas era suave, ok? Eles falavam um pouquinho de judeu, mas eles falavam que ia acabar com o sistema de classes, que todo mundo ia ser igual, que a natureza ia ser preservada, que ia ter florestas invocadas, que todo mundo ia ser bonzinho. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, ok? E essa questão aí por exemplo, por que os ambientalistas andam de mãos dadas com o movimento homofascista? Por que os ambientalistas estão de mãos dadas com o movimento sem terra? Por que os movimentos ambientalistas são financiados justamente por esses vagabundos que querem uma redução populacional brutal? Por causa disso, ok? No final das contas, no coração dessas duas ideologias está um ódio pela raça humana e uma meta de destruição da vida sem igual, ok? O que se viu ali na época da Segunda Guerra Mundial, que foi perpetuado pelos comunistas e pelos outros comunistas, né? Se bem que não eram comunistas, eram socialistas nacionalistas, ou seja, vagabundos de esquerda na época da Segunda Guerra Mundial, vai acontecer de novo, ok? Se vocês não se prepararem, se vocês não tiverem argumentos para combater cada vagabundo de esquerda que tenta falar que é justo que os nossos irmãos lá na Amazônia comprem uma propriedade e só possam usar 20% dela, ok? Para preservar os outros 80%. Se o Estado quer mesmo que ele que se preserve tanto da Mata Atlântica, então compra a propriedade, compra os 80% da propriedade, não cria essa obrigação dos nossos irmãos lá na Amazônia Legal, fica preservando para o Estado, então compra e deixa ele produzir em 100% da propriedade dele, ok? E é isso. Então a gente vê que muitos deles não têm nenhum receio de revelar isso. Os ambientalistas já roubaram dos nazistas a questão do Lebensraum, ok? Do espaço para viver, espaço de vivência, e a vontade de exterminar a raça humana. Já assimilaram isso. Eles só estão esperando que nós baixemos nossa guarda para executar o que está na sua mentalidade doentia. Ok? Então, esse daí foi o final do programa. Gostaria de agradecer a todos que escutaram. Se alguém quiser ligar, pode ligar, ainda tem 2 minutos e 40. E então vamos devanear aí no final do programa para ocupar esses 2 minutos e meio. Então é o seguinte, esses movimentos ambientalistas, eles são realmente perigosos, pessoal. Não tem meio termo com eles. Vocês notam isso já no dia a dia. Uma coisa, olha só, como é um devaneio, eu vou falar aqui uma coisa que parece boba, mas não é. Eu notei, nos últimos anos, uma introdução daquela porcaria que é assim, aí entra um professor na sala de aula, então numa atividade que você não tem nenhuma obrigação. Aí vem um babaca e fala assim, não, todos vamos ficar em pé e vamos fazer um alongamento. E tem muitas pessoas que não gostam disso. Eu sempre fiquei sentado e, você sente um pouquinho o isolamento social por causa disso. Por quê? Tu tá num lugar aula. Isso daí aconteceu, por exemplo, numa aula da FGV. Olha só, a FGV eu não tenho recomendado muito não. Mas é o seguinte, aí na aula o professor, você via aqui todo o estilo dele, babaca, aí ele assim, não, vamos fazer um alongamento. Aí você tem que fazer alongamento no começo da aula. Aí, puta que pariu, eu não pago FGV para fazer alongamento no começo da aula. E isso daí é uma forma de compulsão, ok? E que muitos esquerdistas usam para você criar do que eles querem. No caso, ele estava querendo atenção, ele estava usando um mecanismo que é muito divulgado aí em alguns grupos. Eu não gosto disso, eu acho que assim, ele pode fazer, mas tem que explicar, deixar bem claro que quem não quer fazer aquilo é normal, vocês não precisam fazer só porque todo mundo está fazendo. E são os pequenos detalhes que a gente observa que os esquerdistas usam para controlar a sociedade. E então é isso, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, já que ninguém ligou, também não ia dar mais tempo, eu vou encerrar o programa por aqui, faltam apenas 20 segundos, e até o próximo programa.
na próxima quinta-feira. Muito obrigado. Até logo.